Hoje vamos falar um pouco sobre o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. E para explicar um pouco sobre o que é o imposto, quais as consequências do inadimplemento, eu convidei o advogado, Dr. Lucas Pires Maciel. Doutor, explique em breves palavras o que vem a ser o IPTU. O IPTU ele é um imposto de competência municipal. É bom dizer que cada município, portanto, tem a sua regra, o seu tipo de cobrança, a forma como vai ser feito. E ele incide basicamente sobre todos os terrenos e sobre todos os prédios urbanos. E como eu sei se meu prédio é urbano ou rural? É por uma questão de eliminação. Aquilo que não está dentro da zona definida pelo município como zona urbana, pague TR. E o que for dentro da zona urbana, pague IPTU. E é importante que dentro da lógica do IPTU nós temos a possibilidade do município instituir o imposto progressivo, levando em considerações aspectos como função social, localidade, tendo em vista a questão da capacidade contributiva e da função social que o imóvel deve ter. E como é o imposto, há uma relação jurídico-tributária entre o Estado, o município, nesse caso o próprio município, né, e o contribuinte. E o seu inadimplemento gera uma série de consequências. Quais são essas consequências, doutor? A grande primeira consequência que a gente pode elencar é a questão da incidência de juros, de multa, fazendo com que o valor originário seja majorado. Então, se o meu IPTU é R$1.000, não pagando nos vencimentos definidos, eu vou pagar com um acréscimo. E esse acréscimo pode chegar eventualmente até a incidência de uma execução fiscal, que vai ser ajuizada perante a justiça, em que a pessoa pode ter alguns problemas, como penhora nas suas contas, penhora de um veículo que ela tenha, de bens, de modo geral, que o contribuinte tenha. Além dessa gravidade jurídica, processual, seria até expropriação do imóvel, antes de ser chegado a esse fim, tem outras possibilidades. A pessoa pode ter um nome negativado com um protesto desse valor inadimplido, tendo restrição ao acesso do crédito, no CADIM, entre outras instituições financeiras. Doutor, existem algumas leis em que há a possibilidade de renegociação. É interessante as pessoas que têm débito buscar informações municipais a respeito dessas leis? Com certeza, até fazendo um complemento ao que você falou, o protesto hoje tem sido um meio eficaz utilizado, tendo em vista que a pessoa muitas vezes ela tem mais receio de uma execução fiscal do que de um protesto. Então muitos municípios têm se utilizado dessa prerrogativa. E com relação ao parcelamento, é sempre vantajoso a pessoa ter o seu nome limpo, ter as suas obrigações honradas perante a municipalidade, para que ela não tenha dor de cabeça, para que ela possa efetivamente contribuir com o município pela qual ela está residindo. É uma questão mesmo de solidariedade que nós temos que ter enquanto cidadãos. Muitas pessoas também confundem o IPTU com o ITBI. Qual é a diferença entre o IPTU e o ITBI, que são impostos municipais? Ambos são de competência dos municípios, porém o IPTU é pelo fato da pessoa ser proprietária de um imóvel. Agora, quando a gente fala no ITBI, é quando há uma transmissão desse bem do imóvel. Então, aquele que vai adquirir, ele deve pagar o ITBI. Então, numa situação de compra, de aquisição desse imóvel, o contribuinte que está adquirindo paga esse valor a fins de ITBI. E a gente tem visto uma série de ações em relação à base de cálculo do ITBI. Qual que seria essa divergência judicial que a gente tem visto na atualidade? Existe uma grande discussão com relação a essa questão, porque a prefeitura ela tem uma base para fins de IPTU e uma outra base para fins de ITBI, que é muito maior. Então, a gente comparando aí, nós temos um valor que é desatualizado para fins de pagamento de IPTU e um valor que já é mais ou menos o valor correto do imóvel para fins de ITBI. E isso gera algumas consequências com relação não só ao próprio ITBI, como também para fins do ITCMD, que é um imposto estadual. E como vimos, é muito importante estar em dia com as obrigações em relação ao IPTU, porque o seu inadimplemento pode ir desde o protesto até a execução do próprio imóvel. Então, caso você esteja com débito, procure o seu município e regularize a sua situação.